Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Ericsson Easy Talk, e no dia de hoje nós teremos um bate-papo informal a respeito de dois temas muito importantes para todos nós no Brasil. Nós vamos falar a respeito de inovação e muito especialmente de propriedade intelectual. Meu nome é Edivaldo Santos, eu sou diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovações da Ericsson, e nós hoje temos a honra de receber aqui conosco o professor Rodrigo Cavalcante. O professor Rodrigo recebeu o título de doutor em engenharia elétrica pela Unicamp em 1999. Ele é titular da cadeira de comunicações móveis no Departamento de Engenharia e Teleinformática da Universidade Federal do Ceará, que nós vamos chamar daqui para frente apenas de UFC. É fundador de GETEL, que, em última instância, é o grupo de pesquisa em telecomunicações sem fio da UFC, que une forças com a Ericsson, grupo esse formado no ano de 2000, que significa que neste ano nós celebramos 20 anos de uma parceria muito bem sucedida em prol do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Com isso eu queria passar a palavra ao Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo, e já fazendo a primeira pergunta, queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como se deu o início dessa parceria. Por favor, Rodrigo, seja muito bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Edivaldo. Bom dia a todos que nos assistem. Agradeço muito a oportunidade de conversar com você hoje, nesse momento de celebração desses 20 anos dessa nossa parceria. E já respondendo à sua pergunta, temos que voltar então ao ano 2000, 20 anos. Bom, eu tinha defendido a minha tese de doutorado em 1999, na Unicamp, e logo após, na virada do ano 2000, a Ericsson estava estruturando uma operação de pesquisa no Brasil, a qual hoje você dirige, e buscava parcerias, no país, com universidades, pesquisadores. E a minha tese de doutorado foi sobre uma tecnologia que na época nós chamávamos de antenas inteligentes, smart antennas, que é uma espécie de precursora do que hoje nós chamamos de MIMO, de MIMO, uso de múltiplas antenas para a melhoria do desempenho dos sistemas de comunicação móvel celular. A Ericsson se interessou pelo tema e fez uma aposta, digamos assim, me dando um grant para iniciar um projeto. Eu diria uma aposta porque a UFC, na época, há 20 anos, digamos assim, não era ainda uma universidade que estaria no radar, das maiores e mais importantes universidades do Brasil nesse setor. Mas foi feita essa aposta e a gente conseguiu estruturar um pequeno grupo de professores e alunos, um espaço físico na universidade e criamos o GETEL, que passou a ser uma espécie de representação institucional da cooperação na universidade, com um grupo registrado formalmente no CNPq e na UFC. E aí, 20 anos depois, estamos aqui contando a história. Juntos, e muito feliz por estarmos juntos aqui hoje. Maravilha, Rodrigo. Como é a parceria na prática e quais são os benefícios que ela proporciona, por favor? Pois não. A parceria ela é estruturada em torno de projetos temáticos. É formado um portfólio de projetos. Esse portfólio é revisado periodicamente, obviamente alinhado com o avanço da tecnologia, A gente busca, na definição desses temas, desses projetos, uma escolha que permita, simultaneamente, a gente avançar a fronteira do conhecimento e a fronteira da tecnologia, simultaneamente. Ou seja, a gente busca projetos que possam ser alinhados com teses acadêmicas e, ao mesmo tempo, portanto, gerando publicações científicas e, ao mesmo tempo, gerando softwares, patentes, contribuindo para a evolução da tecnologia. Então, é um portfólio que consegue ser, digamos assim, produtivo tecnicamente para a empresa e para a universidade. Eu acho que esse é um dos segredos. É um cuidado na definição desses temas, a relevância científica e tecnológica simultânea dos projetos, que permite que a gente tenha, digamos assim, os dois parceiros bem alinhados, satisfeitos, alcançando os seus objetivos e reforçando mutuamente também os objetivos uns dos outros. Bom, a importância desse tipo de parceria é enorme, particularmente na área de tecnologia e na área das engenharias. É essencial a gente ter parcerias com a indústria. A engenharia, você não concebe a engenharia, uma engenharia pujante, academicamente falando, sem a parceria com a indústria.
Então, existe esse benefício intangível, que é, digamos assim, da universidade se fazer relevante, a pesquisa da universidade se fazer relevante, e hoje isso é uma demanda da sociedade, ver a universidade contribuindo, né, de uma maneira tangível para a realidade, as questões do dia, né, e telecomunicações mais do que nunca hoje enfim, está na ordem do dia. Então, há esse aspecto intangível, mas muito visível, digamos assim, desse alinhamento e dessa imagem que a universidade alcança e dessa relevância que as pesquisas alcançam. Desqualifica a pesquisa da universidade. Mas, é claro, para além disso, existem muitos benefícios tangíveis, né? A gente vai ter aí todo o apoio que essa cooperação permite ao grupo de pesquisa, ao GTEL, seja na infraestrutura física, na infraestrutura computacional, digamos assim, na oferta de bolsas bem qualificadas de pesquisa para os nossos estudantes de pós-graduação, o apoio que nós temos para participar de eventos internacionais dos mais renomados, não é? Enfim, a motivação que isso cria nos alunos é um diferencial enorme, eles se sentem incluídos na indústria, numa cadeia global, né, de produção em telecomunicações. A fixação de recém-doutores, que hoje no GTEL nós temos vários pós-docs, pós-doutorandos, né, que defenderam o doutorado há pouco tempo, envolvidos nos nossos projetos, permitindo a eles se fixarem na universidade, continuarem suas pesquisas. O rol de benefícios é realmente longo. Nós poderíamos conversar muito sobre cada um deles, acho que teremos tempo de esmiuçá-los, né? Mas é realmente sensacional. A gente só tem a agradecer a confiança nesses 20 anos, né? Porque os benefícios para a universidade, para as pessoas, em última instância, é muito tangível e, portanto, estamos muito felizes. Maravilha, muito bem ouvir isso de você, Rodrigo. E aí eu te perguntaria o seguinte, né, ao longo desses 20 anos de parceria, né, eu queria que você contasse aí para a gente algumas histórias, assim, marcantes que aconteceram ao longo dessa parceria, sejam elas no contexto pessoal, de quem tem várias histórias para contar, ou mesmo do ponto de vista institucional. Por favor. Olha, bom, são 20 anos, né? É difícil a gente selecionar, são momentos sempre muito, muito relevantes. Mas eu acho que o início da cooperação, quer dizer, quando a Ericsson chegou na UFC, a Ericsson foi a primeira grande empresa multinacional a formar uma parceria grande, de porte, com a universidade. Então, isso teve um impacto psicológico mesmo na universidade, assim, em termos de motivação, da gente se sentir desafiado, né? Pela oportunidade, que era ímpar. E eu diria que 2 anos depois do início, quando houve a primeira renovação, foi um outro momento muito marcante, porque ali houve uma reafirmação, né, da capacidade daquele grupo de entregar resultados. E esse nível de motivação aumentou ainda mais, e depois, com sucessivas expansões da cooperação, né, que nós tivemos, com mais projetos, mais professores, mais alunos envolvidos, né? Nós tivemos a construção do prédio físico do GTEL, que deu uma visibilidade concreta, literalmente, né, a cooperação, uma sede física. Tivemos a celebração de 10 anos, exatamente 10 anos atrás, em que tivemos a presença da CEO da Ericsson na época, do Brasil, o diretor da Ericsson Research Global, várias autoridades. Foi um momento também de muita celebração, muita satisfação. Tivemos um momento interessante, ano passado, mais recente, né, que um ex-aluno nosso, da nossa cooperação, que foi bolsista nosso, que depois foi contratado por vocês e que acabou ganhando no ano passado o prêmio de Inventor of the Year, né, Inventor do Ano, que é um prêmio dentro da Ericsson muito prestigiado, né? Foi assim também um momento muito simbólico dessa trajetória, né, também nas pessoas, né, que são formadas. E aí, lembrando que a missão da universidade, em essência, é formar pessoas e produzir conhecimento, a gente vê, né, em muitos momentos ao longo desses 20 anos, essa missão da universidade ser reforçada com a cooperação. Vários ex-alunos, ex-bolsistas da nossa cooperação, hoje são professores efetivos da universidade, da UFC, fizeram concurso, né? Temos outros tantos aí espalhados pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, em operadoras, em universidades, em centros de pesquisa. Então, a história de cada uma dessas pessoas foi marcada
de uma maneira significativa pela nossa cooperação, né? Pelo benefício que eles tiveram de experiência profissional e de experiência de vida também, em trabalhar em grupo, em trabalhar, aprendendo também com a empresa, porque uma empresa do porte da Ericsson, com história e cultura de pesquisa, a universidade também aprende. A gente na engenharia tem também essa oportunidade de aprender como funciona a indústria de ponta, né? Uma indústria que também pesquisa e que, portanto, também nos desafia a aprender. Então, essas pessoas todas tiveram as suas trajetórias marcadas, né? Poderia contar várias histórias aqui, né? Os nossos estudantes que... Aí eu lembrar um outro marco importante, que foi o início do programa de estágios, né? Que nós, 2, 3 anos depois do início da cooperação, nós fizemos um movimento, que eu acho que na época foi bem ousado, de começar a enviar os nossos estudantes de pós-graduação para estágios lá nos laboratórios da Ericsson, na Suécia e também na América do Norte, né? E esses estágios inicialmente eram de 3 meses, depois passaram para 4, 6, e os últimos já foram de 1 ano de duração. E então esses alunos que ficaram internos, digamos assim, na empresa, né, tiveram uma experiência profissional e de vida no exterior, né, sensacional. E também isso se dissemina muito quando eles voltam, né, dissemina para os demais alunos, para os professores, essa experiência, isso acaba chegando na ponta, lá na sala de aula, né, na medida que você tem uma disseminação natural dessa experiência. Então, são muitos marcos, pessoas, instituições, né? São muitos acontecimentos importantes, né? Que a gente poderia também aqui ficar muitas horas falando, né? A minha trajetória profissional, obviamente, foi completamente marcada, está marcada, e com muita felicidade eu digo isso, por essa parceria, né? Minha trajetória profissional, ela... não necessariamente teria que ser por esse caminho, mas esse caminho de ter se envolvido com a indústria me completou profissionalmente muito, como engenheiro que sou, né? Então, para te dar mais esse depoimento bem pessoal, que na minha vida profissional isso é muito marcante, muito presente, né? Se a gente puder continuar um pouco mais nesse tema, né, eu costumo dizer, né, uma opinião que eu tenho é que essa nossa troca de experiências com profissionais no exterior, ela eleva a nossa autoestima profissional, digamos assim, né, porque a gente se vê com competências, com uma orientação a resultado, com uma capacidade de entrega de resultados tão boa quanto a deles, né? Em especial com pessoas tão bem qualificadas como o quadro de alunos, de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Aí eu queria que você falasse um pouco de benefícios dessa troca de experiências com pesquisadores no exterior, por favor. Perfeito, exatamente. Essa motivação que eu comentei no começo, né, ela foi se transformando numa autoconfiança, perfeitamente. Esse grupo que começou a conseguir entregar resultados, os professores, os estudantes, a interação com a empresa, claro que houve uma evolução ao longo dos anos, não foi de uma hora para outra, mas nós começamos gradualmente a conseguir conversar no mesmo nível que a empresa, também nesse aspecto mais tecnológico, entendendo melhor a indústria, a cadeia de valor da indústria, né, onde estão os elos mais relevantes dos grandes e complexos sistemas de telecomunicações. Nós fomos aprendendo como eu disse antes, a gente também aprende, né, numa parceria como essa. E por isso que é estimulante também. Então, essa troca foi qualificando, gerando uma autoconfiança, né, no nosso grupo e um aprendizado. Hoje a gente tem realmente um diálogo muito horizontal com os pesquisadores da Ericsson, da Suécia, dos Estados Unidos, né, e temos projetos de cooperação muito próximos, com reuniões semanais, em que há, digamos assim, um alinhamento constante dos objetivos, quer dizer, de fato funciona como uma parceria muito próxima e esse diálogo ele é hoje muito fluido, o que coloca os nossos estudantes de pós-graduação, os nossos pós-docs, realmente num patamar de qualificação diferenciado.
E isso, claro, só foi possível com a cooperação e com essa interação constante, né? Então, nós, digamos assim, além das interações acadêmicas, que já são naturais, mas é um meio que a gente conhece, sabe transitar mais naturalmente, houve esse acréscimo, esse aporte, né, de compreensão da indústria, da tecnologia. A gente vai falar de patentes ainda, que foi um grande aprendizado, né? E essa troca, portanto, ela é um diferencial que, inclusive, facilita, e eu poderia citar aqui vários ex-bolsistas nossos com colocações. Nós temos um ex-aluno nosso hoje no Bell Labs, por exemplo, né? Para dar um outro exemplo do Fabiano, né? O anterior eu falei foi o Ícaro da Silva, que está com vocês, o Fabiano está no Nokia Bell Labs hoje. Mas para dar exemplos assim de que o nível de qualificação realmente é diferenciado. Então, o aprendizado é sensacional e nos sentimos mais ainda estimulados a seguir com esse processo nos próximos anos, né? À medida que a gente avança do 5G para frente. Excelente, Rodrigo. Já que você falou em 5G, talvez a gente possa usar isso como uma janela de oportunidade para abordar questões tecnológicas, digamos assim, né? Então, se você puder citar, por gentileza, alguns domínios tecnológicos com o envolvimento da UFC e, muito especialmente, que inovações foram criadas a partir dessa parceria, por favor. Pois não. Bom, aí eu fiquei mais animado ainda, vou falar de tecnologia agora, vou falar de assuntos técnicos, né? Mas eu vou tentar colocar a coisa de uma maneira bem tranquila. Nesses 20 anos, eu acho que houve um movimento interessante, bem no início da nossa cooperação, em que nós identificamos dois focos, né, de evolução das telecomunicações, particularmente a comunicação móvel celular, e que se mostraram muito consistentes ao longo desses 20 anos. Então, um foco é o que hoje a gente chama de tecnologia MIMO, que é o uso de múltiplas antenas na transmissão e na recepção para multiplicar, catapultar a classificação dos nossos sistemas de comunicação móvel celular para ultra banda larga, né, que é o que nós temos hoje. Então, o uso dessas antenas, um número modesto. Então, em 2000, 2001, 2002, nós falamos de 2 antenas transmissoras, 2 receptoras, esse número foi subindo para 4, para 8, o 5G já está com 64 de cada lado, e nós estamos subindo esse número, né, para mais algumas centenas. Quer dizer, é uma tecnologia que nós apostamos, fomos pioneiros em trazer esse conhecimento para o Brasil, né, um conhecimento que começou a surgir no fim dos anos 90, nós trouxemos para o Brasil, nas nossas parcerias, os primeiros papers de MIMO do Brasil são da nossa cooperação, e foi muito consistente, ao longo desses 20 anos, o aporte de conhecimento que nós recebemos de vocês, e ver essa tecnologia se transformar, sair dos papers, sair dos simuladores, né, e ser uma realidade hoje. Nós contribuímos em vários aspectos, né, da tecnologia MIMO. E isso se traduz hoje nos usuários que estão com 4G e conseguem vários megabits por segundo. Quem já está no 5G já está na casa dos gigabits por segundo, e o uso dessas antenas, que hoje estão muito miniaturizadas. Então, houve um avanço também muito grande nessa área de tecnologia de materiais, né? Então, esses dias mesmo, com a saída do iPhone, o lançamento do iPhone 12, né, nós já temos o array, né, MIMO, miniaturizado dentro do iPhone 12, que permite essa velocidade de vários gigabits por segundo. Então, essa foi uma aposta, e nós mantivemos, estamos com projetos nessa área de MIMO até hoje, porque se mostrou uma tecnologia consistente ao longo desses 20 anos. A outra aposta importante que nós fizemos é num corpo de conhecimento que nós chamamos de gerenciamento de recursos de rádio, em inglês Radio Resource Management, ou RRM. Esse é um conjunto de técnicas que nós podemos pensar como laços de controle para manter a estabilidade do sistema de comunicação móvel, especialmente nos horários de pico, nos horários de grande demanda, né? Você tem muitos usuários, digamos assim, associados às antenas das operadoras, demandando serviços. Então, esses algoritmos de RRM, eles mantêm a estabilidade da rede, e também eles tentam uma espécie de garantia de justiça no acesso aos recursos da rede, né? Para que um pequeno grupo de usuários não domine o recurso da rede, isso por questões físicas, até de propagação do sinal de rádio. A gente procura equilibrar o acesso aos recursos de maneira que, se houver uma degradação na qualidade, essa degradação seja suave
e aproximadamente uniforme para todos os usuários. Da mesma maneira, quando há um ganho de qualidade, por um momento em que você tem menos demanda, você tem um horário de menor movimento, esse ganho de qualidade também é dividido de maneira mais ou menos igual entre os usuários. Então, existem várias técnicas, na verdade, são um conjunto de técnicas, controle de potência, controle de congestionamento, escalonamento de pacotes, que no seu conjunto alcançam esse benefício. Então, essa foi um outro corpo de conhecimentos que nós trouxemos também de forma pioneira no Brasil, há pouco menos de 20 anos, através da nossa cooperação, e que também se mostrou muito consistente, né? que em resumo seria a utilização de algoritmos de otimização em tempo real, em laços de controle, para manter essa estabilidade e essa justiça, digamos assim, na experiência de usuário, né? Que a experiência de usuário seja relativamente estável e uniforme, ela não tenha grandes variações, né, assim, ao longo do dia ou ao longo dos deslocamentos geográficos que os usuários fazem. Então, essas foram dois grandes eixos, né, e que se mostraram muito consistentes ao longo desses 20 anos, em termos de capacidade de fazer, primeiro, a transição do 3G para o 4G, que foi a primeira transição que a nossa cooperação passou nos primeiros 10 anos, né? E depois a evolução do 4G e agora recente a transição para o 5G. Essas duas linhas de pesquisa, portanto, permitiram que a gente contribuísse com a evolução e essas transições tecnológicas, com muitas publicações, muitas teses, patentes e softwares também produzidos ao longo desse período. Tá? Então, em resumo, seria isso. Eu espero que eu tenha conseguido ser razoavelmente claro, né? A gente pode aprofundar sempre, mas acho que eu tentei pelo menos dar uma ideia aí do que se trata, esses dois grandes eixos que representam a nossa cooperação, tecnicamente falando. Bom, a gente fala muito de banda larga, né? As telecomunicações, elas estão no centro aí da vida de cada um de nós, cidadãos, né? Então, quando a gente fala de mudanças para a sociedade, aí eu falo a sociedade global, né? Não apenas a sociedade brasileira e o dia a dia de cada um de nós, cidadãos, eu acho que a gente pode afirmar que o Brasil ele é um contribuinte extremamente relevante, para não dizer um protagonista, nesse caminho de banda larga, né? Você citou transições do 3G para o 4G, do 4G para o 5G, e a partir disso, né, eu queria que você falasse se você concorda com essa afirmação a respeito do Brasil nesse caminho, e mais do que isso, se você puder colocar numa perspectiva temporal, né, 3G, a gente está falando de quando para o nosso público, por favor. Então, a nossa cooperação começou quando nós estávamos começando a transição para o 3G, né? Estávamos saindo do antigo 2,5G e indo para o 3G. Nessa época, só para os espectadores terem uma ideia, a velocidade de transmissão de internet no celular era de 10 kilobits por segundo. E hoje nós estamos falando no 5G, talvez das versões mais parrudas, né? De 10 gigabits por segundo. Isso dá um fator de 1 milhão de vezes de ganho de velocidade. Então, o cidadão na rua, as pessoas comuns, a senhora, as crianças que brincam tanto, usufruem disso com muita naturalidade, e é assim mesmo que tem que ser. Mas existe um trabalho técnico complexo para que essa realidade se transforme de maneira tão simples, né, na mão das pessoas, né? E aí a questão do Brasil, a minha percepção hoje, o talento dos nossos pesquisadores, eu acho que é indiscutível. Às vezes faltam as ferramentas, as condições, né, os estímulos, os incentivos, para que a gente coloque esse talento, digamos assim, alinhado, né, com uma produção também tecnológica. A gente tem uma produção científica já boa, mas uma produção também tecnológica, que eventualmente, inclusive, chegue às empresas, né, no Brasil também, e coloque o Brasil como um player, digamos assim, em telecomunicações cada vez mais forte. Mas eu acho que a sua colocação é perfeita, o talento existe. Nas oportunidades em que essas condições mais favoráveis que eu mencionei foram dadas, como eu até citei casos aqui, né, de pessoas específicas, o resultado é bem palpável. E a cooperação, de alguma forma, é um exemplo disso também, porque é um alinhamento de esforços com o talento, né, dos pesquisadores aqui do Brasil, porque a formação universitária do Brasil ela é boa,
tem um bom nível de formação universitária nas engenharias, né? Como eu estou dizendo, às vezes faltam ali aqueles ajustes finos para que aquele talento, né, desabroche. Mas, quando isso acontece, a gente tem todas as condições, essa autoconfiança que eu já mencionei a você hoje, perpassa o nosso grupo, não porque nós sejamos, de alguma forma, arrogantes, não, é porque foi uma consequência da experiência que nós fomos vendo dos trabalhos do grupo sendo reconhecidos, né, não só pela Ericsson, mas também na comunidade acadêmica, de forma geral. Então, concordo com você e a gente pode falar um pouco mais depois sobre esses incentivos, né, coisas que ainda faltam, talvez, para que o país tenha uma posição de um player mais ativo na definição dessas tecnologias, dessas transições tecnológicas, né? Mas eu concordo com você, sim, que estamos, quer dizer, o material humano, que talvez seja o mais essencial no século XXI, capital intelectual, nós temos. Então, que é o essencial, né, para começar. Maravilha, Rodrigo. Para além dessa nossa parceria, que eu diria de muito bem sucedida, né, de que outra forma, ou de que outras formas, grandes empresas como a Ericsson poderiam incentivar a inovação tecnológica nas instituições de ensino superior, Rodrigo, por favor. Eu acho que o modelo que nós temos, ele é muito positivo e muito bom. Por quê? Porque tem uma proximidade umbilical entre a universidade e a empresa, isso ajuda muito, principalmente quando há esse bom entendimento, né, do papel da universidade, do espaço comum, digamos assim, de colaboração que nós podemos encontrar, como eu disse, né, 20 anos não ocorreriam se não houvesse um espaço de colaboração que fosse interessante para as duas partes, né? Para além disso, eu acho que comentaria que coisas que vocês também já fazem, outras empresas fazem, que é a inovação aberta, né? Que hoje é um outro viés, digamos, em que se colocam ali concursos, premiações, hackathons, né? Quer dizer, problemas mais gerais que a empresa coloca de forma mais ampla e joga, né, para a comunidade de forma mais ampla, buscando ali possíveis soluções, né? É um outro formato, né, que tem o seu valor também, quer dizer, abre mais o leque para um pensamento mais às vezes, né, menos, digamos assim, esperado, menos óbvio, né? Mas eu acho que são coisas que se complementam. A inovação aberta tem o seu papel e a inovação dessa forma mais estruturada, gerenciada, planejada, né, também tem o seu papel, porque a gente não pode também, vocês, né, como empresa principalmente, qualquer outra empresa, não podem depender da inovação como algo acidental. Ela tem que ser planejada, gerenciada e alcançada de maneira mais ou menos previsível, né, apesar de todas as incertezas que há. Então, inovação aberta tem o seu papel, que vocês também fazem, tem prêmios, né, importantes que vocês lançam todos os anos de inovação. E a inovação estruturada, gerenciada e planejada, que nós fazemos hoje, também tem o seu papel. Acho que são os dois caminhos que se complementam aí. Maravilha, Rodrigo. Se a gente falar no campo das telecomunicações, especialmente no Brasil, eu queria que você dividisse com a gente, por favor, quanto das inovações criadas surgem em universidades? E se há algum tipo de estudo que mostre isso? Muito bem. Eu começaria respondendo essa sua questão de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, as universidades no Brasil, e isso é um fato até certo ponto curioso, são as instituições que mais depositam patentes aqui no país, né? Então, os primeiros lugares do ranking do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, são ocupados por universidades públicas. A Universidade Federal do Ceará, inclusive, transita bem nesse ranking nos últimos anos, nas primeiras posições. Então, esse é um aspecto que chama a atenção, que mostra que há uma atividade inventiva dinâmica, né, bem constante, vívida, né, nas nossas universidades. Isso chama a atenção, por um lado, positivamente, por outro, gera uma questão de por que nós não temos mais empresas. Estou falando de patentes nacionais, né, aqui no Brasil. Por que não temos mais empresas, né, participando desse ranking? Eu acho que é uma questão que a gente pode conversar na sequência. Então, assim, respondendo à sua questão, a gente talvez nem precise apelar para um estudo muito sofisticado
a gente visualiza com clareza essa atividade inventiva bastante intensa das universidades no Brasil. E, portanto, não é exagero dizer que, do ponto de vista de inovações patenteadas, inovações com potencial de exploração comercial, as universidades no Brasil lideram esse processo. Até por isso, eu acho que cooperações como a nossa e outras do mesmo molde são importantes, porque mostram que existe também espaço para uma aculturação sobre a inovação, da universidade para a empresa. Não é o caso da Ericsson, que tem a sua cultura e a sua história, mas é o caso de muitas empresas no Brasil que não têm essa cultura de inovação e que, curiosamente, as universidades hoje até estão numa certa dianteira de conhecerem o que é patente, conhecerem o que é NPI, critérios de patenteabilidade. Quer dizer, isso é algo que é bastante curioso. A gente pode explorar mais essa questão na sequência, né, sobre patentes, e no nosso caso da UFC, aprendemos muito também nesse assunto, né, de patentes com a cooperação em particular. Fantástico, Rodrigo. Eu acho que a gente pode fazer uma transição para o outro tema de extrema relevância, que é a propriedade intelectual. E eu queria lembrar a audiência de que vocês podem digitar suas perguntas aí no campo do chat e a gente vai ter prazer em responder aqui, tá? E aí, já que a gente transitou para a propriedade intelectual, puxa vida, olha, o ranking universitário da Folha de São Paulo, de 2019, colocou a UFC no 7º lugar das universidades brasileiras com mais pedidos de patentes, e a Folha de São Paulo é uma. A gente acompanha aqui vários jornais e sempre destacando o trabalho da UFC em propriedade intelectual. E aí eu queria que você dividisse aqui com a gente um pouco quais são os diferenciais da UFC para atingir tamanho destaque nacional e internacional. Muito bem. Em primeiro lugar, acho que vale a pena informar o público que esse movimento das universidades brasileiras intensificarem a atividade de patentes, né, ainda é relativamente recente. E a UFC é um exemplo, há alguns outros, de um movimento de 3, 4 anos para cá, em que, no caso da UFC mais especificamente, o que foi feito? Primeiro, a administração superior da universidade colocou esse tema como prioridade. Uma decisão política importante, a inovação, vamos colocar aqui como um eixo, né, central. Nós queremos ser conhecidos, né? A universidade quer ser conhecida também como uma universidade inovadora. É uma universidade que é conhecida pelo bom ensino, pelas boas pesquisas, mas nós queremos também sermos conhecidos pela atividade de inovação. A partir disso, passamos a fazer uma reestruturação do núcleo de inovação tecnológica, né? Eu tive o prazer de conduzir esse processo de reestruturação, que significou qualificação de pessoal, que significou definição de processos institucionais que permitiram aos pesquisadores depositarem suas patentes em um prazo curto, né? Que significou a universidade criar uma reserva orçamentária para a manutenção do seu portfólio de patentes, né? Sem perder prazo, sem perder taxas, né, que são de manutenção, que são sempre cobradas anualmente, né? Então, uma organização. E, junto a isso, palestras formativas, né, junto ao público. Professores, eu tinha alguma ideia, mas particularmente os alunos, os estudantes também, né? Porque muitas dessas patentes, na verdade, são trabalhos de mestrado, são trabalhos de conclusão de curso. E nós também trabalhamos os estudantes para que eles, às vezes, até antes do professor, né, tenham lá aquela luzinha que acende, opa, isso aqui tem um potencial de propriedade intelectual. Então, estrutura organizacional, um trabalho administrativo, um trabalho formativo, que realmente a universidade vinha numa crescente, isso acelerou, e nesses últimos 2, 3 anos, realmente, como eu disse, a UFC esteve ali transitando entre as primeiras posições do ranking de depósitos, né? E hoje eu diria que essa questão do depósito, da patente, do incentivo, da compreensão de que esse também é um produto acadêmico possível do pesquisador, já é algo bem mais difundido, compreendido, né, pela maioria pelo menos nas áreas tecnológicas, das engenharias, né, que são as áreas que costumam produzir mais patentes.
Isso é algo já bem difundido e bem assimilado. Há outros desafios na sequência, claro, mas esse eu acho que a gente já superou. Da cultura, da percepção, né, da relevância, né, do alinhamento que esse tipo de produto pode ter também com a pesquisa acadêmica. Excelente, Rodrigo. Talvez o assunto propriedade intelectual precise receber um espaço de debate um pouco maior no Brasil. Acho que seria extremamente benéfico. E aí, com base na sua larga experiência e também da UFC como instituição, como outras universidades poderiam contribuir no debate sobre a importância de patentes, em especial das patentes essenciais na evolução tecnológica? Tá, eu vou dividir a resposta em dois aspectos aí da sua pergunta. Sobre a questão do debate, depois você falou também de patentes essenciais, né? Começando pelas patentes essenciais, eu acabei de dizer que tinha outros desafios, né? Além da disseminação de uma cultura, digamos assim, de uma facilitação do processo de depósito de patentes, que isso a gente já alcançou, e eu acho que algumas universidades paulistas, que têm muita tradição nisso também. O desafio seguinte é qualificar essas patentes. Qualificar em que sentido? Não só os critérios de patenteabilidade, que são relativamente objetivos, né? Mas aí tem uma qualificação formal, digamos assim, da redação da patente, da maneira como você coloca lá, né, os claims, né, as alegações mais importantes, diferenciais, inventivos, e também uma qualificação, digamos assim, estratégica, né? Que área nós vamos patentear? Ou que subsetor daquela área tecnológica, daquele setor econômico nós vamos focar? Para dar o exemplo de telecomunicações para você, um aprendizado que nós tivemos com vocês, né, foi compreender melhor a cadeia de valor da indústria, né? E compreender melhor o sistema de telecomunicações, quem conhece tem uma noção, mas para quem não conhece, é como um conjunto de muitas caixinhas interconectadas por interfaces e elos de ligação. E nesse conjunto de caixinhas é que nós temos a nossa experiência de usuário no seu smartphone, né? Porque é uma rede, é um sistema, né? Não é um produto isolado, embora a gente esteja acostumado a usar um smartphone, aquilo parece uma coisa monolítica, mas ele, na verdade, é um quebra-cabeça de subsistemas, né, que estão interconectados. Então, existem vários elos dessa cadeia, né? E existem alguns que são críticos. Nós aprendemos, por exemplo, que essas interfaces de comunicação ou de conexão dessas caixinhas são muito importantes, porque se você controla a interface, pode até ter qualquer coisa dentro da caixinha, mas para elas se comunicarem, é preciso ter um protocolo bem definido ali, né? Então, nós aprendemos, por exemplo, a importância de definir patentes para essa questão das interfaces de comunicação entre o celular e a torre da operadora, etc. Então, a patente essencial passa por esse aprofundamento que a indústria, mais do que ninguém, vocês são um bom exemplo disso, tem esse feeling, né, tem esse sentimento muito vivo. A universidade pode se apropriar desse conhecimento a partir de parcerias como a nossa. Uma outra forma, inclusive, de fomentar o debate, eu sou muito pragmático, é com resultados concretos, né? Então, eu vou lhe contar aqui um caso de um resultado concreto numa outra área, né? Não na nossa área. Na UFC, durante a minha gestão no Núcleo de Inovação Tecnológica, nós celebramos o primeiro contrato da história da UFC de licenciamento de uma tecnologia da universidade, né? Foi na área de engenharia de alimentos. Então, nós conseguimos uma parceria com uma indústria cearense de alimentos, que se interessou por um produto que foi desenvolvido nos laboratórios da universidade, e nós quebramos o paradigma, nós formalizamos um contrato, nunca tinha sido feito um contrato como esse, a Procuradoria da Universidade teve que analisar, muitas dúvidas, todo mundo aprendeu muito, foi firmado o contrato, e esse contrato teve um impacto no empresariado local imenso, porque eles viram uma coisa concreta acontecendo. Pô, o cara pegou o produto da universidade, está industrializando, está exportando, porque é um produto qualificado, não é um produto simples, é um produto qualificado, era um molho de tomate ou molho vermelho à base de acerola. Usando a acerola como no lugar do tomate.
falando de forma muito simples, claro que tem todo um detalhe de como o sabor fica, a textura, a acidez, etc. Mas, ou seja, é um produto qualificado. Então, o Sindicato de Alimentos aqui no estado ficou muito interessado e, de repente, apareceram dezenas de empresários na universidade se interessando. Mas, espera aí, eu também quero. Como é que a gente faz? Deixa eu conhecer melhor o laboratório, deixa eu conhecer melhor que outros produtos vocês estão desenvolvendo. Ou seja, numa situação concreta como essa, nem precisou de debate, veio todo mundo correndo, querendo saber como é que funciona. Então, assim, mas você tem razão, quer dizer, o debate é importante, mas os resultados falam por si só. Agora, há de fato uma lacuna grande, o empresariado brasileiro precisa se ligar mais, né? Precisa ter mais... falo dos empresários, porque essa minha experiência no NIT me colocou em contato, pelo menos com o empresariado local, precisam estar um pouco mais atentos a essa questão, né? Da propriedade intelectual, para proteger, inclusive, os seus produtos, né? Agora precisa agregar valor ao produto, né? O produto que é patenteado, ele tem que ter um diferencial inventivo, né? Não é um produto que vai ser desenvolvido acidentalmente, de forma geral. Então, eu concordo com você. Precisa de debate, precisa de resultados, precisa de interesse, precisa de capacitação. O Brasil precisa, a gente tem essas estatísticas do depósito de patentes brasileiras no exterior, que ainda é muito tímido, né? Então, esse é o jogo do século XXI, é o jogo do capital intelectual. A gente sabe disso, é para onde a coisa está indo, é o capital intelectual, né? É a coisa do iPhone, que você vê nas letrinhas miúdas do iPhone, né? Que é designed in California, made in China. Quer dizer, com todo respeito, mas a essência, né, da inteligência continua lá na Califórnia, né? E é onde está o valor agregado. Então, esse é um jogo importante que o Brasil precisa, como você está... Inclusive, eu tenho percebido, eu tenho acompanhado algumas das suas incursões em várias palestras, do seu interesse de disseminar essa questão, e eu estou, digamos assim, ao seu lado nessa cruzada aí. Excelente, Rodrigo, muito obrigado. Eu estou feliz aqui com a primeira pergunta do nosso público. A pergunta vem de Rafael Reis, e eu acho que é uma pergunta para nós dois, mas eu gostaria que você começasse, tá? E a pergunta é: há parceria com outras universidades no Brasil, em específico no estado de São Paulo? Eu respondo essa posteriormente. E uma para você: é possível estudantes de outras instituições participarem desse grupo da UFC? Por favor, Rodrigo. Sim, o GT hoje é um grupo internacional, né? Nós tivemos recentemente um aluno do Paquistão que defendeu o doutorado, nós temos alunos, ex-alunos e pesquisadores hoje de Portugal, tivemos até da Palestina há poucos anos. Então, assim, estou dando esse exemplo internacional apenas para dizer que o escopo é amplo, né? Claro que o nosso interesse é que esses alunos possam vir fazer o doutorado, né, na universidade, mas todas as formas de colaboração são possíveis. Hoje, mais do que nunca, com toda a virtualização da comunicação, essa colaboração pode ser feita, sim, à distância. Meu e-mail é rodrigo@gtel.ufc.br, então, se alguém estiver escutando e quiser, participando e quiser entrar em contato para explorar essa possibilidade, por favor, fiquem à vontade. Nós estamos sempre querendo ampliar a diversidade mesmo, né, de pessoas, de origens, porque a gente já percebeu que isso também dá um ganho importante para a qualidade dos trabalhos. Então, está respondido aí. Maravilha, Rodrigo. Então, a segunda metade da pergunta fica para mim, né? Sim, a Ericsson também tem parcerias no estado de São Paulo. Eu citaria a USP, Universidade de São Paulo, e também a Unicamp. E para fazer justiça às outras instituições que se somam a esse nosso esforço de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu citaria, além da Universidade Federal do Ceará, citaria a Federal de Pernambuco, Federal do Pará, citaria a Federal de Campina Grande, e no campo de desenvolvimento de produtos também o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, a Fitec, aqui no estado de São Paulo, e também o Venturos, na cidade de Campinas. É isso, é um ecossistema de inovação aberta que é bastante amplo e, ao mesmo tempo, é muito benéfico para nós, porque a gente tem acesso a competências especiais, fazemos projetos sempre em parceria, e é um modelo que tem se mostrado que dá certo, modelo de sucesso.
Queria falar um pouco a respeito da Lei de Inovação promulgada em 2004, Rodrigo. Ela trouxe avanços no âmbito das inovações no Brasil, né? E também estimulou as universidades a criarem núcleos de inovação. Isso. Aí eu queria que você dividisse a experiência da UFC de lá para cá. Quais foram os principais avanços na área de propriedade intelectual, Rodrigo? Então, a Lei de Inovação de 2004, né, ela precisou ainda de alguns ajustes ao longo dos anos. Eu diria que ela tomou uma forma muito mais amigável para as nossas parcerias, né, e para a própria atividade de patenteamento das universidades, com o marco legal de 2016, depois teve uma regulamentação em 2018. Inclusive, o nosso licenciamento foi em 2019, né, o primeiro licenciamento da UFC. Né. Uma coisa interessante que apareceu, quer dizer, que ficou mais clara, né, nessas regulamentações mais recentes, é que a empresa co-desenvolvedora que financia a tecnologia, financia a pesquisa na universidade, ela tem duas possibilidades. Ela pode ser a detentora integral, desde que a universidade faça uma avaliação embasada do benefício institucional que aquela parceria traz. Isso é algo interessante, né? Ou, uma segunda opção, mesmo que a universidade seja co-titular da propriedade intelectual, mas a empresa que financia a pesquisa, ela pode ter a exploração exclusiva, sem necessidade de licitação, daquela patente, né? Então, automaticamente pode ser concedida a licença de exploração exclusiva para a empresa que financia a pesquisa. Então, esses são dois aspectos que a lei deixou mais claro nesses últimos anos e que facilita bastante a parceria, né? Porque eu acredito que embora a universidade tenha condições, e acontece da universidade ter pesquisas integralmente desenvolvidas em seus laboratórios, seus alunos e professores, e isso vira uma patente, vira um produto, a gente entende que as parcerias com as indústrias, com as empresas, lá no nascedouro, elas já potencializam, né, o desenvolvimento de patentes que não sejam só patentes interessantes, mas patentes viáveis, patentes com potencial de gerar royalties. Então, nós incentivamos muito na UFC hoje, e a atual gestão do professor Cândido Albuquerque é muito amigável a toda essa visão de parcerias com a indústria, com empresas, com o comércio, de que haja parceria, porque a gente acredita que é o caminho talvez mais bem pavimentado para patentes que virem produtos, não só patentes que contem na produção tecnológica, que é importante, mas patentes que efetivamente têm um potencial de comércio, de licenciamento, de exportação, etc. Né? Então, o arcabouço jurídico que foi consolidado nos últimos 4 anos, que aperfeiçoou a Lei de Inovação lançou uma série de, digamos assim, de grandes princípios, e esses últimos 4 anos a gente desceu nas minúcias de como operacionalizar várias dessas questões. Hoje, falando um pouco do nosso contexto aqui, a Lei de Inovação hoje protege, incentiva muito a parceria universidade-empresa, como eu falei, seja de uma forma que a empresa explora mais exclusivamente, ou explora em parceria com a universidade, com uma flexibilidade maior para modelos de parceria, né? E isso é algo que hoje nos deixa muito, assim, muito satisfeitos, que esse tenha sido o caminho. O que significa que as condições, assim, operacionais estão muito postas hoje para que as universidades e as empresas no Brasil se aproximem cada vez mais. Muito bom, Rodrigo. Eu queria fazer uma pausa nesse assunto importante que é a propriedade intelectual, porque chegou uma pergunta bastante interessante aqui de João Marques, e a pergunta dele é a seguinte: o 5G está a caminho, mas ainda inacessível para a população. Como vem essa questão? Você pode começar respondendo, por favor? Tá. Me ocorre aqui uma analogia que se usa muito para justificar, e muito corretamente, a pesquisa básica na ciência, né? Eu me lembro que sempre se perguntava por que enfim, a humanidade gastou dinheiro para mandar o homem à Lua, né? E a gente sempre respondeu, olha, o seu smartphone aí, de alguma forma, ele nasceu lá naquelas pesquisas, né, que foram muito arrojadas, né, para digitalizar, para tornar o
computador acessível, miniaturizar. Então, há uma disseminação do processo tecnológico. Então, veja, nós estamos hoje aqui, a pessoa que perguntou, possivelmente tem um smartphone, usa o 4G e se beneficia hoje, né, de uma tecnologia que permite a gente ter quase que uma espécie de controle digital da nossa vida na palma da mão. O nível digamos assim, de tranquilidade, né, de controle, de organização, né, que nós temos hoje na palma da nossa mão, controle da vida pessoal, da vida financeira, comunicação com parentes, pessoas queridas, pessoas que fazem negócios quase que estritamente hoje com um smartphone, quer dizer... Então, veja bem, esse é um processo de ondas, né? O 4G começou há 10 anos, ele não chegou no Brasil realmente da noite para o dia, né? Por vários motivos, mas chegou. E chegou, se disseminou, barateou dentro daquela noção de difusão da tecnologia, de ganho de escala, de barateamento, né? E está hoje muito mais acessível, acho que mais de 90% dos municípios do Brasil têm 4G. Claro que ainda existem, né, locais ainda que precisam de melhorar a cobertura, isso é uma questão de investimento, e essa é uma resposta, questão de investimento, né? Então as operadoras também têm lá o seu calendário de investimento. Agora, vale a pena dizer que a tecnologia ela nunca para de evoluir. Mesmo o 4G, hoje, ele tem versões avançadas que já dão várias centenas de megabits por segundo, tá certo? Nas grandes cidades brasileiras, certamente. Então, queria tranquilizar o nosso espectador, o 5G talvez não chegue na mesma velocidade que chegou na Coreia ou nos Estados Unidos, mas vai chegar, existe uma previsão já no ano que vem. Existe, na verdade, algumas experiências piloto em andamento, inclusive com a própria Ericsson, como operadora, em algumas regiões ainda limitadas do Rio, de São Paulo, né? Mas isso, obviamente, vai se disseminar, vai baratear, os aparelhos vão chegar em maior, os smartphones 5G vão chegar em maior escala. Esse é um processo que a gente já viu antes e vai acontecer. Um pouquinho de paciência. E aí, de novo, voltando para a analogia lá da viagem à Lua, os benefícios dessa tecnologia vão se disseminar na vida cotidiana das pessoas. O 5G, a nossa expectativa da indústria, da academia, e é bastante realista, é que o 5G gere um novo modelo de negócio para telecomunicações, diversificando muito mais o que nós temos hoje de serviços. Hoje, basicamente, a tecnologia de comunicação móvel está focada o quê? Na banda larga móvel. Né? Há 20 anos era voz, transmissão de voz, serviço de telefonia. Mudou, estamos com a banda larga móvel hoje. Mas a expectativa é que nos próximos anos a gente tenha serviço, por exemplo, de baixa latência. Eu acho que a baixa latência vai ser um dos novos serviços que as operadoras vão vender no futuro. Para várias aplicações, né? Para várias aplicações. Carro autônomo, sistemas de segurança, sistemas de supervisão de distribuição de energia elétrica, de gás, né? Existe um exemplo que se dá muito da cirurgia robótica remota, né? Que o cirurgião controla um robô à distância fazendo uma cirurgia. Esse é um exemplo bem extreme, assim, bem, né? Do que o 5G pode levar. Eu vi mais concretamente, só para a gente compartilhar aqui uma coisa interessante que eu vi há poucos dias, um tatuador que faz as tatuagens remotamente, através de um robô. Aí isso aí já está acontecendo, né? Uma empresa que fez um robozinho que faz a tatuagem, né? O tatuador pode estar em qualquer lugar do mundo, ele compra um controle, né? E aí ele vai fazer a tatuagem à distância, né? Fazendo lá o movimento das peças do robô, das agulhas e tal. Vou dar um exemplo talvez um pouquinho mais próximo aqui da nossa realidade, mas no curto prazo, né? Mas veja, isso só é viável se a latência por baixo, o atraso, né? O controle que o tatuador dá aqui, rapidamente, num piscar de olhos, ele está refletido lá no robô. E também com a estabilidade dessa latência. Então, isso o 5G vai trazer, porque ele se propõe a isso. E isso vai abrir novos serviços, novas facilidades, e pode ser que daqui a 10 anos, quando a gente tiver comemorando os 30 anos da parceria, nós estejamos falando, olha só quantos serviços hoje a gente consegue ter em casa à distância, porque o 5G
disseminou, né, novas possibilidades que a gente não imaginava. Então, há esse aspecto também da disseminação dos benefícios que toda essa pesquisa que nós participamos traz ao longo dos anos e vai se disseminando. Tem um processo, tem a sua, digamos assim, o seu tempo, mas o benefício vai chegar, todos vamos nos beneficiar desse grande avanço que está chegando aí. Excelente, Rodrigo. Voltando um pouco para a questão de propriedade intelectual, eu queria que você citasse aí nos últimos 20 anos dessa nossa caminhada conjunta, se existem ideias que foram patenteadas, se tornaram, a título de exemplo, um modelo de negócio viável, e se sim, quais foram eles? Bom, está muito tranquila a resposta, porque eu pego exatamente da resposta anterior. Me desculpe se eu estou muito animado, porque o assunto é... Né, eu realmente, a minha vida é pesquisar esse assunto, então eu fico muito animado, muito feliz. Mas veja, em telecomunicações, você não separa o modelo de negócio da tecnologia. As coisas andam juntas, né? Então, quando nós fizemos 10 primeiros anos da nossa cooperação, nós pesquisamos banda larga móvel, quando a banda larga móvel ainda não existia como realidade. Né? O que é que habilitou um modelo de banda larga, modelo de negócio de banda larga móvel no mundo inteiro? Foi a tecnologia que avançou do 3G para o 4G, com alta largura de banda. Então, a tecnologia, ela pavimenta o caminho do modelo de negócio. Não tem outra forma. E eu acabei de dar outra dica. A tecnologia do 5G está pavimentando o caminho de um modelo de negócio de serviços de baixa latência. O carro autônomo depende disso. Então, as coisas andam juntas, mas a tecnologia é ela que vai pavimentando o caminho. E aí tem os homens de negócio, as pessoas que pensam, né, e até os caras da garagem ali, que têm ideias fantásticas, né, que estão os nerds, os garotos, enfim. As ideias vêm de todo canto, mas o caminho está pavimentado, a estrutura tecnológica está colocada e os modelos de negócio nascem a partir daí. Acho que o nosso papel como engenheiros é deixar essa estrutura pronta para as pessoas que têm criatividade, como o tatuador, que eu falei há pouco, bolarem as mais interessantes aplicações, né? Então, as coisas andam juntas. Então, é natural a resposta a essa sua pergunta, sim, e de forma natural e de forma contínua, né? Que essas coisas vão surgindo. Muito bom, Rodrigo. A gente tem mais uma pergunta aqui da audiência. A pergunta vem de Rogério Souza. Eu não posso deixar de dizer que eu tenho um grande amigo de nome Rogério Souza, e talvez seja ele, vou verificar depois. E a pergunta é: qual o próximo passo na pesquisa dessa parceria UFC-Ericsson? O que podemos esperar para 2021? 2021 já está aí, na verdade. Nós estamos começando, próximo dia 1º de dezembro, 2 novos projetos que começam a olhar a evolução do 5G. Pode ser que alguém da plateia, aí, dos espectadores, estranhe, mas já estão olhando a evolução do 5G. O 5G nem chegou ainda no Brasil, mas é assim mesmo, A gente tem que se antecipar. O 5G ele é uma realidade do ponto de vista tecnológico, ele está passando agora por um processo de implantação, de maturação, mas nós temos que olhar o pós-5G. Né? Ou seja, um futuro 6G. E nesse primeiro momento, os projetos eles são projetos de grande visão, observando possíveis grandes tendências. Ainda não necessariamente projetos que vão gerar, num primeiro momento, patentes ou soluções muito específicas, mas vão olhar grandes eixos. Bandas de frequência mais altas, não é? Um número ainda maior de antenas do que o que nós já utilizamos hoje, larguras de banda ultra largas, enfim, arquiteturas de rede muito diferentes daquelas que nós temos hoje, né? Enfim, esses novos projetos, estamos começando juntos agora, já mirando, né, no 6G, são projetos prospectivos e que vão afunilar ao longo dos anos para soluções mais específicas, e eu acredito que nós teremos um novo ciclo, e assim, como a gente sabe, avança a tecnologia, avança a ciência, né? Então, portanto, temos sim já para o ano que vem uma agenda já definida com a Ericsson para avançar nessa visão da 6ª geração, do 6G, daqui a 10 anos, esperamos estar sendo lançada aí com novas possibilidades, com novas perspectivas de aplicação que nós nem conseguimos imaginar plenamente ainda. Sensacional. Eu acho que, de uma certa forma, você já respondeu uma outra pergunta do Rafael Reis,
e o nosso prazo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu tenho uma pergunta aqui que, para mim, é muito cara, né? Eu queria que você dividisse com a gente sua opinião, né? Tendo como base a experiência da UFC e o nível de qualificação do profissional brasileiro, que é alto, a gente pode concluir em função dos seus comentários, que é muito alto, né? Então, assim, em sua opinião, quais medidas deveriam ser tomadas no sentido de tornar o Brasil um competidor ainda mais global em ciência, tecnologia e inovação, Rodrigo? Por favor. Bom, eu acho que algumas sementes já foram plantadas, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Nós temos a lei de inovação, como eu falei agora há pouco, que a regulamentação ainda é recente. Nós temos a lei de informática, que eu acho que é um mecanismo que precisa ser mantido, precisa ser aperfeiçoado, porque tem demonstrado um potencial de qualificação das empresas, de qualificação da pesquisa acadêmica, dessa aproximação. Uma outra iniciativa interessante é a Embrapi, né, que é uma espécie de um fomento mais direcionado para produtos já mais próximo da prateleira, né, do mercado, que é realmente um gap importante. Às vezes você tem a pesquisa básica, você tem um desenvolvimento lá na ponta e falta, às vezes, uma transição aqui. Então, são sementes que já foram plantadas e estão germinando. Tem que haver perseverança. Não pode haver ruptura no sentido de retroagir aquilo que a gente já conquistou, porque essas coisas levam tempo mesmo. Uma mudança cultural e uma percepção da sociedade também de que a gente precisa perseverar nesse aspecto. Falando um pouquinho da política de pós-graduação, um pouco mais da minha seara, né? Eu acho que é preciso que haja mecanismos de incentivo mais claros para os pesquisadores, especialmente nas áreas tecnológicas e de engenharia, valorizando mais essas parcerias que nós temos, valorizando a produção de patentes, né? Qualificando melhor as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado para os estudantes das áreas tecnológicas, para que incentive mais esses estudantes, né, a seguirem na carreira acadêmica de pesquisa avançada, né? Então, são alguns ajustes aí que eu acredito, né, deveríamos fazer para dinamizar mais esse processo. Como a gente falou, o material humano está aí e, modéstia à parte, acho que a nossa cooperação simboliza, mostra que esse alinhamento de esforços, né, é o resultado, e aqui eu não estou dizendo que nós somos melhores que os outros, mas o alinhamento de esforços alcançado com esse bom material humano que a gente tem no Brasil inteiro, das boas universidades que nós temos, né, o resultado é quase que garantido. Então, algumas sementes plantadas, dar tempo ao tempo, alguns ajustes finos aí para que a gente alcance esse patamar que você colocou. Mas eu sou otimista, acho que a gente avançou muito nessa minha história de 20 anos com vocês, a gente olhando um avanço muito grande, se a gente olhar como é que estamos há 20 anos e hoje, inclusive nesse arcabouço jurídico. Então, eu sou otimista que nós vamos continuar avançando, porque é uma necessidade natural do Brasil se inserir nessas grandes cadeias globais. Bom, com isso nós chegamos ao fim do nosso Ericsson Easy Talks de hoje. Em nome da Ericsson, eu queria te dar a você, Rodrigo, nosso agradecimento e também a todos os que nos acompanharam no dia de hoje, tá? O nosso muito obrigado e tenham todos um bom dia. Muito obrigado também. Um abraço, foi um prazer. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.